Tomara que tenha dado certo. Vamos ver se deu certo. Tomara que tenha dado certo. Glória a Deus. Estamos informando seus seguidores. Será que é um problema aqui, gente, no meu Instagram? Sejam todos bem-vindos. Amém? Eita. Glória a Jesus. Nani, não aparece nada aqui pra mim. Nada, nada, nada. Mas, gente, dá pra fazer a live assim, não tem problema. É algum problema, pode ser alguma configuração no meu Instagram. Pior que eu não consigo nem colocar a Nani de moderadora. Ó, eu vou desativar os comentários. Agora eu vou ativar de novo os comentários. Vamos ver se vai agora. Nada. Mas a Nani vai atender vocês aí, amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais um dia. Gente, foi muito poderoso, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pelo do... Eu entro aqui pelo do Global, Nani? Que aí eu vejo, né? Gente, hoje foi muito poderoso na oração de guerra a questão das prisões espirituais, certo? Foi muito sobrenatural. Meu Deus! Foi poderoso demais. Meu Deus! Foi algo assim sobrenatural. Sobrenatural. Como o Senhor, né, me deu ali um discernimento tremendo. Meu Deus, foi algo assim... forte. Eu vi o comentário de vocês ali no... Eu vi o comentário de vocês ali no grupo, que vocês se arrepiaram quando estava abrindo, né, as jaulas das pessoas. Isso, gente, é uma oração de guerra em alto nível. Vocês não têm noção como isso é poderoso, como isso é sobrenatural. Toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele é santo, poderoso. Nós já vamos começar. Gente, presta atenção aqui. Na terça-feira, vocês estão pedindo para mim uma live. Vocês estão pedindo para mim live de noite. Terça-feira da semana que vem, presta atenção que essa live não tem nem como ficar salva. E eu já vou adiantar que nem comentário eu vou deixar ativo nessa live. Eu vou estar fazendo uma live apocalíptica, tá? Sobre essa questão de estocar alimento, qual é a nossa visão, como se, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então vai ser tremendo, tremendo. Vai ser na terça-feira. Eu vou ver o horário ainda, ou vai ser às 19 ou às 19h30, mas a live vai ser 1 hora. Não vai ficar salva, já estou avisando você. Não tem como ficar, amém? Vocês perceberam lá, aquele dia no culto, que tem assuntos que você faz e não deixa salvo. Ou se você for dar, tem que dar assim, numa plataforma fechada, amém? Então vai ser tremenda essa live, não perca, coloca o teu celular para despertar. Vai ser na terça-feira, ou às 19 às 19h30. Eu tô alinhando ainda, mas vai ser poderosa, tá? Né? Vai ser sobre... Nós vamos estar falando da grande tribulação, enfim, vai ser manto, vai ser poderoso, eu tenho certeza que vai ser top, 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 tá? Então você já aumenta as suas expectativas aí, que vai ser incrível, incrível, incrível. Deixa eu só perguntar um negócio pra Nani aqui. Vai ser maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, hoje nós vamos ler, né, o confronto do Monte Carmelo. Tá lá em 1 Reis, capítulo 18, tá? 1 Reis, capítulo 18. É isso que nós vamos estar lendo hoje, ok? E eu tenho outra novidade para contar para vocês. Eu pedi para a equipe da Global não virar o lote agora, mas esperar a virada de lote pro dia 10. Então eu pedi para que seja dia 10 de abril.
Então, agora o sistema saiu do ar, tudo. E aí eu falei para a equipe, falei assim, gente, aguenta mais um pouco, né? Eu sei que tem gente que quer participar da conferência, que quer estar na conferência, então aguenta mais um pouquinho aí, que eu tenho certeza, tá? Que vai facilitar a vida de muita gente. Então, a gente tá mantendo o mesmo preço da conferência até dia 10 de abril, aí depois o lote muda, tá bom? Então, já tô avisando vocês aí, o lote era para ter virado agora dia 15, tá? Aí o sistema saiu do ar, o pessoal ia trocar e eu falei, gente, aguenta aí, mas até dia 10. Ok? Então vamos lá. No nome e na autoridade de Jesus, eu quero agora estar orando para nós começarmos, amém? Fecha agora os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor Deus, o teu povo, Senhor Deus. Quero te apresentar cada vida que está aqui. Quero te apresentar, Senhor Deus, essa live. Quero apresentar, Senhor Deus, o dia de hoje. Pai, nós repreendemos todo o mal. Peço, Senhor Deus, livramento. Peço, Senhor Deus, o teu cuidado. Pai, que nós possamos estar com o nosso escudo na mão, em nome do Senhor dos Exércitos, combatendo, Pai, os combates diários. Espírito Santo, você é imprescindível. Você é bem-vindo sobre este lugar. Você é bem-vindo sobre este local. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Toda honra, toda glória ao Senhor, Pai. E obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, todos os dias aqui nesse lugar, na oração da madrugada, nessas lives de devocional. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, abram comigo agora 1 Reis, capítulo de número 18, amém? 1 Reis, capítulo de número 18, glória a Jesus. Gente, sexta-feira, a nossa líder de intercessão, a pastora Tatiane, vai estar pregando sobre Purim. Tá? Vai estar falando sobre Purim. Então, o que é Purim? É uma data festiva no calendário, né, bíblico. Então, não perca esse culto para você entender o que é Purim. É muito importante. Eu tenho certeza que ela vai explicar, tá? Vai ser um culto sobrenatural. Então, Purim, tá aqui já. Então, aumente suas expectativas, que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Vai ser maravilhoso. Eu vou até conversar com ela hoje, porque se ela for explicar sobre Purim, eu nem vou mandar o áudio, eu vou esperar que ela passe tudo para vocês, amém? Senão, posso interferir na ministração dela, certo? Glória a Deus, aleluia. 1 Reis, capítulo 18, se você puder abrir aí junto comigo, abra agora em nome de Jesus. Só pegar uma canetinha. Queridos, vocês têm que ler a Bíblia assim, marcando, tá vendo? Quando vocês for ler a Bíblia, marca, risca, grifa, anota, tá? A Bíblia, ela não é para se manter conservada assim, sem nenhum rabisco, é para ser rabiscada, certo? Então, bora lá. E hoje eu vou estar falando sobre Tribunal de Deus, decretos que mudam. Decretos que mudam as coisas. Então, vamos lá. Confronto no Monte Carmelo. Quem conhece essa história do Monte Carmelo? É tremenda, certo? Então, vamos lá. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias... Ai, gente, como eu amo as histórias de Elias. Vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que eu enviarei chuva. E Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezebel... Gente, Jezebel era casada com Acabe, se você não sabe, tá? Certa vez, Jezebel havia tentado matar todos os profetas do Senhor.
Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas e colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Jezebel, lá na nossa imersão, Masterclass, né? Não, perdão, na nossa Masterclass Sobrenatural 2, eu vou falar do espírito de Jezebel nas igrejas e como ele está atuando nos dias atuais. Se eu fosse você, eu não perdia, tá? Então, Jezebel é matadora de profetas, eu não sei se você sabe. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales da terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. E o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Então, queridos, Obadias, ele era um homem temente a Deus e ele sabia o poder e a unção que Elias carregava, certo? Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei: Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: que mal eu lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Então, olha o temor que Obadias tinha, né? Então, o nome de Elias não podia ser nem pronunciado. Então, Elias deveria ser muito odiado aqui. Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei procurou em todas as nações e reinos da terra. Perdão, gente, eu tô no 10. Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. E cada vez que lhe diziam: Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei: Elias está aqui. Mas assim que o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora. Sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. Então presta atenção, que aqui tem um mistério. Obadias estava com medo de falar assim para o rei: Rei, Elias está aqui. E quando voltar, Deus pegar Elias e sumir. Porque aconteceu que muitos reis falavam: Elias está aqui, e o Elias sumia, tá? Então, olha só esse mistério aí. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha família, toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezebel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhe fornecia alimento, água. Agora o Senhor diz: vai e diga ao rei: Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. Elias tinha uma mensagem dura que confrontava os reis, as autoridades. Então Elias era chamado de perturbador de Israel. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusam a obedecer aos mandamentos do Senhor. E em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Além dos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá,
que comem à mesa de Jezebel. Então, queridos, Jezebel, ela era terrível. E ao comando dela tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E aqui Elias vem fazer um confronto. Elias vem confrontar. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias colocou diante do povo: até quando ficarão oscilando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, e se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá, gente, agora vem cá que eu quero explicar para vocês algo muito importante. Elias vai confrontar 450 profetas de Baal. Ele está sozinho. Em carne, mas Deus está com ele. Então imagina, Elias vai confrontar agora um povo jezebélico, um povo pagão, um povo que adora Satanás, tá? E aí ele fala assim pro povo: olha só, ele tá fazendo aqui, olha, ele fala assim: se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Então aqui ele vai fazer um desafio. Para mim esse é um dos melhores desafios aqui da Bíblia, tá? Tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Presta atenção. Vamos anotar os elementos aqui, tem uma mensagem profética. 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Então seria um novilho, ou seja, um boi novo para cada um, tá? Cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponha fogo na lenha. Certo? Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha do altar. Mas não porei fogo na lenha. Então, invoquem o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Aqui tem uma chave. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então aqui, presta atenção. Então Elias aqui, ele vai chegar e vai falar assim: é o seguinte, negada. Vocês estão achando que Baal é Deus. Eu vou fazer aqui uma batalha, né? Vou fazer aqui um desafio. Vocês vão pegar um novilho, escolhe 2 novilhos, vocês escolhem o que vocês quiserem. Nós vamos cortar, dividir o novilho, tá? E colocar em cima aí do altar com uma lenha, tá? E aquele que Deus descer com fogo, presta atenção. Esse é o verdadeiro Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no, invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos, colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam. Desde que hora? Desde manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Olha só, por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gente, eu imagino que Elias era uma pessoa difícil, colérico, sarcástico.
Então, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritavam mais alto, como era de costume. Olha só o que esse povo... Cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Então o povo, os profetas de Baal, começou a se cortar, a se mutilar, para ver se o Baal respondia, porque estava difícil. Eles estavam gritando, eles estavam clamando e nada, o Baal não respondia, o Baal não... Agitaram-se em transe, agitaram em transe desde o meio-dia. Transe é ficar fazendo aqueles barulhos, chamando, tá, gente? Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou uma reação alguma. Então Elias disse ao povo: vem aqui. Todos se reuniram em volta dele, e enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado, pegou 12 pedras. Anota aí, 12 pedras. Uma para cada tribo dos filhos de Jacó. O profeta, ele faz tudo profeticamente. São atos proféticos, tá? Mas eu quero que você entenda que o altar de Baal tinha um novilho a lenha e eles clamando pelo Deus dele. Mas agora aqui Elias pegou 12 pedras, uma representando cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel, e com elas reconstruirei o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar e cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Queridos, no começo do texto, presta atenção aqui que agora vocês vão conseguir olhar com discernimento espiritual. No começo do texto, nós vamos ver que o lugar estava tendo falta de algum elemento. O que estava tendo falta ali? O que não tinha ali? O que era raro ali naquele tempo? Água. Então, água estava valendo mais que novilho. Água estava valendo mais que qualquer outra coisa, porque não tinha água. Vocês estão conseguindo pegar a visão? O suficiente para 12 litros de água. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem sobre o holocausto e a lenha. Amém? Então, olha o que Elias vai pedir. Encha 4 jarras grandes com água e derrame a água sobre o holocausto e a lenha. Olha só. Elias pede para derramar a água sobre o holocausto, ou seja, sobre o novilho, sobre a lenha. Depois que fizerem isso, façam a mesma coisa novamente. Quando terminarem, ele disse: agora façam o mesmo pela terceira vez. E eles seguiram sua instrução. E a água corria ao redor do altar e entrou e encheu a valeta. Então, olha a estratégia aqui. Olha a estratégia aqui de Elias. Elias põe a lenha, põe o novilho em cima, coloca as 12 pedras e faz uma valeta. E vai tacando aí, e pede pro povo, pede ali, né, não sei para quem, mas para tacar a água em cima.
a valeta enche de água. Presta atenção. Na hora costumeira de oferecer sacrifício da tarde, o profeta aproximou do altar. Eu acredito, queridos, que esse horário aqui deveria ser ou 3 ou 6 da tarde. Eu tenho uma convicção que deveria ser mais o pôr do sol, certo? Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. O Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Gente, agora imagina a confiança que Elias tinha em Deus. Porque se não acontecesse nada, Elias seria morto. Porque Elias já era caçado. Então, olha ele falando, ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão, e o chão secou até a água da valeta. O fogo de Deus consumiu as pedras, a água, a lenha e o novilho. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritavam: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal. Não deixe nenhum escapar. E o povo os prendeu. E Elias o levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Não, você não entendeu, não. Elias matou 450 profetas de Baal. Eu quero que você entenda aqui esse desafio. Eu quero que você entenda aqui o que Elias fez, amando do Senhor. Elias ora pedindo chuva. Então, peraí. Até aqui não tinha chovido ainda. Então, você viu que o altar que Elias construiu ali para Deus, para o holocausto, tinha um valor muito maior. Porque tinha o elemento que faltava em todo lugar. Certo? E aqui eu entendo muito sobre sacrifício. E muitas vezes o Senhor vai nos pedir sacrifícios. E para algumas pessoas, às vezes, entregar dinheiro é fácil porque está sobrando. Mas às vezes o sacrifício que o Senhor possa requerer de você é algo que venha valer muito para você. Aqui a água, nesse contexto aqui, ela era mais valiosa que um novilho. E a gente sabe que um novilho hoje é mais valioso que a água. Porque tem mais água, a água é mais acessível. Então eu quero que você entenda, tá? Que o sacrifício, ele move o favor de Deus. Talvez o Senhor te peça a sua profissão, o Senhor te peça esse namorado que você tá aí, o Senhor te peça tempo para ele. Eu não sei o que Deus quer, mas ele sempre vai te pedir aquilo que é valioso para você. E eu preciso te contar que nem tudo é sobre dinheiro. E na nossa jornada, muitas vezes o Senhor vai pedir para nós colocarmos no altar do holocausto aquilo que mais tem em nosso coração, aquilo que mais tem a nossa vida. E numa trajetória com Deus, é impossível Ele não te pedir nada. Ele vai te pedir alguma coisa. Ele pode às vezes te pedir uma vaidade sua, Ele pode te pedir uma coisa que você ama comer, Ele pode te pedir coisas que
às vezes aos olhos das outras pessoas é algo bobo, mas para você não é. Às vezes o Senhor pode falar assim, olha, eu não quero mais que você pinta seu cabelo. Eu quero esse sacrifício. E você é muito vaidosa, você não dá conta de ficar sem. E sacrifício, isso, renúncia é você ficar por um tempo e depois voltar a fazer. Sacrifício é você nunca mais pôr a mão naquilo. Essa é a diferença de renúncia e sacrifício. Você consegue entender isso? Coloca para mim aqui nos comentários, eu não tô vendo, né? Mas espiritualmente eu vejo. O que o Senhor já te pediu nessa trajetória? O Senhor, ele pediu para mim e para o pastor Júnior deixarmos a terra que nós estávamos e vir para São Paulo. Nós deixamos uma grande empresa familiar que meu pai colocou para nós estarmos trabalhando. Nossa, é um sacrifício. Você deixar de cuidar de uma empresa grande, familiar. Nós estávamos, né, com tocando essa empresa lá no Mato Grosso. E o Senhor falou, sai, deixa tudo e vai. O Senhor já me pediu a minha profissão e eu entreguei a Ele. O Senhor pediu tempo para mim não gestar, para mim entregar o meu direito de gestação, para Ele poder fazer a obra dele através da minha vida. E eu entreguei. Talvez não doeu tanto para mim, mas eu acredito que para o pastor tenha doído mais. E eu quero dizer para você que com cada um vai ser um sacrifício. Com cada um, o Senhor vai pedir algo. Mas, queridos, é sempre algo que vale muito. É sempre algo que o nosso coração está aferrado. Está ali. Então eu quero que você entenda. Por que o Senhor nos pede sacrifício? Para provar que Ele é Deus. Porque aqui no Monte Carmelo Ele está provando que Ele é Deus. Ele nos pede sacrifício para nos aprovar. Ele nos pede sacrifício porque Ele tem um despojo maior ali na frente. E Ele quer muitas vezes testar o nosso caráter. Eu não sei o que o Senhor tem te pedido para... Houve o tempo que se fazia, você levava um novilho, uma ovelha, você levava um carneiro, um cordeiro. Mas nos dias atuais, os sacrifícios são totalmente diferentes. Amém? Eu não sei o que o Senhor tem te pedido. Mas eu preciso que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Porque nós vivemos, quando nós começamos a obedecer, Ele começa a nos pedir sacrifícios. E todo sacrifício é o sacrifício que o nosso coração está atrelado. Deus, ele vai pedir para Abraão e Isaac, porque Isaac era a joia preciosa de Abraão. E ali Deus tomou Abraão, Deus tomou Isaac, mas não tirou a vida dele. Proveu o cordeiro no lugar. Amém? Então vamos dar continuidade aqui no verso 41. Elias ora pedindo chuva. Em seguida Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Ora, na quentia levante. Desceu aqui o download do céu agora. Nossa, recebi um raio na cabeça. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo, vai e olhe na direita do mar. Oh, aleluia. O servo foi e olhou, e depois voltou e disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar
uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Peraí. Olha só a fé do Elias. No verso 41, ele fala: eu ouço uma tempestade chegando. Ele sobe no monte. O servo vai olhar. Só na 7ª vez vê uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. E aí ele vai falar aqui pro servo: vai logo antes que a chuva te impeça. Palavras manifesta a ação de Deus no sobrenatural, ainda que você não veja do tamanho que tem que ser, ainda que você não veja o vestígio daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero dizer algo aqui para você. Você manifesta todas as coisas quando você profetiza, quando você proclama. Aqui Elias vai falar bem assim: tem uma forte tempestade chegando. Ele ajoelha no chão, coloca o seu rosto no chão e ele fala assim: vai ver, olha diante do mar, vê se você vê alguma nuvem. O servo vai 6 vezes e não vê nada, e na 7ª vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí isso é suficiente para que Elias venha agora falar assim pro servo: corre, te apressa, porque senão a chuva vai te impedir. Dargantou de deleganda labasterque. Elias aqui estava ligando o céu celestial com a terra, o céu celestial com o natural. Então ele manifestava as palavras, ele via onde ninguém via. Ele estava aqui sendo movido por uma grande fé. E eu quero dizer aqui para você: muitas vezes as coisas não rompem na sua vida, não acontece porque você não consegue falar sem ver, você não consegue sentir sem ver, porque você precisa palpar nas coisas para poder crer que Deus vai fazer. Elias aqui, antes de ver, antes de sentir, ele fala bem assim a Acabe: vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Mas ele escutava uma forte tempestade chegando pela fé, por aquilo que ele cria, pela palavra do Deus de Israel. E tem muitas pessoas que não tomam posse porque precisam de uma prova, precisam de algo matéria para falar: ah, não, agora sim Deus vai fazer, agora sim Deus já está fazendo. Elias aqui, ele vê antes de ter o vestígio, que era uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. E aqui ele vai falar assim para o servo: vai logo, senão essa chuva não vai deixar você chegar. Amém? Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade. E Acabe partiu em sua carruagem toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos continuar um pouquinho, gente? Vamos dar continuidade? Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezebel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Por que eu quero continuar? Porque aqui você acaba de ver Elias se mover numa fé extraordinária.
Elias, além de matar 450 profetas, ele ora, a chuva vem. Mas aí o Acabe chega para a mulher dele e fala assim, deu ruim. O Elias fez isso, aquilo, matou os 450 profetas. O Elias está terrível, o Elias está terrível. E aqui a Jezebel, ela fica possessa de raiva. E ela vai falar isso aqui, que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Quê? Não combina, não parece que é a mesma pessoa. Aqui nós estamos falando de uma mulher. Aqui nós estamos falando de uma só pessoa. Ele acabou de matar 450 profetas de Baal. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Queridos, esse, para mim, antes de entender o que estava acontecendo, tá? Presta atenção aqui. Que aqui eu vou trazer para você um discernimento espiritual que você não vai encontrar em nenhum lugar. Elias matou. Elias estava sendo procurado. O Acabe já queria matar ele, certo? Ele se apresenta a Acabe e pega e faz o desafio, colocando a sua vida em risco. O Senhor dos Exércitos responde, ele mata os 450 profetas de Baal. Mas quando uma mulher ameaça Elias, por que ele fica parecendo um rato medroso? Eu já vou explicar para você. Então ele se deitou debaixo do pé de uma giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Gente, Elias aqui ficou deprimido. Olha o cuidado do Senhor. Deus mandou um anjo prover para ele o alimento. Ele queria morrer, ele estava pedindo para o Senhor, que ele desejava a morte. Agora, o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para a jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai. O monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então, queridos, Elias, ele vai para a caverna. Ok? E aí, talvez você esteja ainda, mas por quê? Ele acabou de sair, ele está com o despojo na mão de 450 profetas de Baal. Por que Elias vai para a caverna? Por que Elias se acovarda? O que está acontecendo? Eu já vou explicar para você. O Senhor fala com Elias. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Em outras palavras, não era para você estar aqui, Elias. Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo e derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E quando Elias estava ali, o Senhor passou e um forte
Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Então, presta atenção aqui nessa passagem. Elias estava ali. O Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto com uma capa. E saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Eu preciso que você entenda algo. Elias estava lutando com uma patente espiritual das regiões das trevas maior que a que ele tinha tratado no Monte Carmelo. Jezebel, ela estava debaixo de uma hierarquia demoníaca terrível. Então aquilo, eu preciso que você entenda, queridos, que a luta espiritual, ela muda de nível. E quando ela muda de nível, não é porque é só uma mulher. É porque Elias, ele atinge uma outra gama de batalha espiritual. Ele atinge um outro nível de batalha espiritual. Aonde ele não tinha tanta resistência, aonde esse ataque infernal das trevas conseguiu trazer medo para ele. Enquanto 450 profetas de Baal não trouxe medo a ele estava ali seguro, uma mulher, um recado, foi o suficiente para ele desejar a morte. Aqui o problema não é Jezebel, mas é aquilo que estava sobre Jezebel. Jezebel, ela governava esse exército. Então, esses profetas de Baal, de Aserá, tá? Estavam debaixo do governo de Jezebel. E Jezebel estava debaixo de uma patente alta de hierarquia das trevas. Exatamente por isso que Elias vai ter medo. Exatamente por isso. Eu questionei tanto esse texto, porque para mim não fazia sentido uma pessoa acabar de ver sinal, maravilha. E isso acontece muito conosco. E parece que no dia que nós entramos num outro nível de batalha espiritual, queridos, a gente se esquece dos 450 profetas que a gente já derrubou em nome do Senhor dos Exércitos. A gente esquece da provisão da chuva que Deus já fez descer. A gente esquece da porta que Deus já abriu. A gente esquece que Deus curou fulano semana passada. A gente esquece, a gente fica igual aquele povo no deserto que viu o mar se abrir, que viu Deus fazer um monte de coisa, mas só conseguia olhar para o agora. Porque quando nós enfrentamos uma patente nova de demônios espiritual, a gente vai ter medo. A gente vai sim ficar com vontade de deixar tudo, largar tudo. Mas o problema não é a gente, mas sim a batalha espiritual que nós estamos enfrentando. E eu quero hoje te ensinar algo. E talvez muitos de vocês passem por isso. Você acha que eu também não tenho vontade de desistir de tudo? Ontem até comentei pro pastor, ontem me deu um desânimo, sabe? Ontem me deu um desânimo, sabe? E eu sei que é o quê? É um outro nível de batalha que eu entrei. Porque quando eu desanimo, quando eu tenho medo, quando vem esse sentimento, é porque eu estou entrando num novo campo de batalha espiritual. E eu sei que isso tem acelerado, porque eu tenho um exército hoje comigo, nas madrugadas, e nós estamos rompendo níveis espirituais. Quando você rompe níveis espirituais, você rompe barreiras de batalha contra as regiões das trevas. Mas a cada
novo nível de guerra, você precisa olhar para o Senhor dos Exércitos e falar assim: se você já matou 450 profetas de Baal, se você já derrubou o Golias, se você já abriu o Mar Vermelho, isso daqui é chiclete, Senhor, para você. E eu preciso que você entenda: a solução não é ir para uma caverna se esconder. A solução não é parar de fazer o que você está fazendo. Na verdade, um novo nível de batalha espiritual é para te forjar. É para que você entenda que Deus, ele quer falar com você é no sussurro do vento, de forma singela e simples. Amém? Vamos continuar aqui. Acho que hoje nem vai dar para me falar do tribunal de Deus. Amém? Presta atenção. Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo e derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Peraí, gente, Elias está com medo, Elias está dando desculpa. E muitos de vocês falam: nossa, a minha promessa não realiza. Meu Deus, com fulano acontece, comigo não. Parece que as coisas nunca saem de lugar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Presta atenção. Depois unja também Jeú, neto de Nissim, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quando Deus vê Elias com medo, dando desculpas, Deus arruma um substituto para ele. E aqui no caso, Deus vai levantar agora Eliseu e pede para ele ungir 2 reis, certo? Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Agora vamos ler aqui o chamado de Eliseu. Mas eu quero dizer aqui para você, antes, de ser catastrófico aquilo que podia acontecer com Elias, Deus já prepara o substituto dele. Eu acredito que Deus olha e fala assim: não dá para continuar com Elias não, vai ter que arrumar um substituto. E ainda, Elias vai caminhar agora um tempo com Eliseu, certo? O chamado de Eliseu. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando o campo. O que ele estava fazendo? Arando o campo. Elias, um profeta de ofício, nasceu profeta, nasceu com chamado profético. Eliseu, um profeta chamado, porque se ele fosse um profeta de ofício, ele já estaria no exercício de profeta. Mas Eliseu estava no campo, arando o campo, ele estava na vida secular, assim como eu estava, como médico, assim como muitos estavam na sua vida normal. Havia 12 parelhas de boi no campo. Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Então aqui, Elias está passando, pega a capa dele e joga em cima de Eliseu. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse:
Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Eliseu sabia o que estava acontecendo. E Eliseu sabia que Deus estava chamando ele. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e o matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade. Todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Ele não partiu como profeta não, meu querido. Primeiro ele serviu o profeta, tá? E aqui eu quero que você entenda. Eliseu, ele não hesitou, ele queimou o ofício dele. Ele queimou as pontes pela qual ele podia falar assim: eu vou voltar para a minha vida. Esse negócio com Deus aqui não tá dando certo. Ele queimou todas as pontes. Ele queimou as parelhas. Ele queimou os bois. Porque ele sabia que era o próprio Deus o chamando. Ele queimou, ele sacrificou, porque ele sabia que não tinha volta. Ele sabia que não tinha jeito de voltar. E eu preciso que você entenda algo, tá? Que Eliseu vai ser sucessor de Elias. E ele já é sucessor de Elias nas regiões celestiais. Mas tudo na terra demora um processo. E o processo aqui é Eliseu servir Elias, caminhar com Elias, aprender de Elias. Amém? Então, nesse texto aqui, do capítulo 18 e o 19, nós aprendemos demais. Amém? E eu quero que você grifa aí o 20 para casa. O 21... Gente, a videira de Nabote, história tremenda. O 22, já foi 4, né? Isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou contar o 20 como 2, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Amanhã nós vamos ler, tá? O 3. Certo? Amanhã fica o 3. Mas amanhã seria interessante, né? A gente lê o 2. Tá, mas é o 3 para casa. Amém? Certo? Glória a Jesus. Perfeito. Queridos, não vai dar tempo de eu queria trazer um estudo aqui sobre o tribunal de Deus, mas vai ficar para amanhã. Amém? Mas o que a gente aprende aqui com Elias é o seguinte, tá? Não adianta você só buscar Deus de uma forma. Talvez só na oração você tem que jejuar, o seu espírito tem que estar pronto. Nós que queremos viver o sobrenatural, nós vamos enfrentar. Vai chegar uma hora que as hostes do mal não conseguem mais atormentar você. Aí as potestades começam a influenciar. E aí é outro nível, é outra batalha, é outro tipo de guerra. Aonde Elias enfrentou. Elias enfrentou Jezebel, mas não era Jezebel, na verdade era uma hierarquia de alta patente demoníaca. Porque, queridos, ela não se apresentou fisicamente a ele, ela mandou um recado. O recado que chegou para Elias foi suficiente para ele ir para uma caverna. Para ele pedir para Deus para morrer, para ele começar a reclamar do povo. E eu preciso que você entenda que quando o seu nível de guerra aumentar e alguma coisa estiver te chamando para a caverna, para se esconder ou para falar que você vai desistir, você levanta a cabeça e fala: Senhor, esse aqui é um novo nível de guerra, é um novo tipo de batalha espiritual. Eu quero agora me lembrar daquilo que o Senhor fez. E aí eu quero que você comece a se lembrar daquilo que Deus já fez. E você vai falar assim: bom, Deus já matou 450 profetas de Baal. Deus já fez chover depois de um tempo de seca. Deus consumiu o holocausto com fogo. Deus curou fulano. Deus abriu a porta para Cicrano. Deus usou minha vida para resgatar o Beltrano.
Peraí, por que eu tô querendo ir para a caverna? O mesmo Deus que fez ainda faz e vai continuar fazendo. O problema é que existem certos ataques demoníacos que parece dar a impressão que anula tudo que você já viu, tudo que você já sabe. E parece que esse tipo de ataque tira a sua fé. E sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Então eu preciso que você entenda. Deus me socorre porque eu estou tendo aqui os sintomas de Elias. Mas eu não quero ter os sintomas de Elias, porque eu ainda tenho uma caminhada muito grande para frente. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei com o que eu estou guerreando agora. Eu não sei se é potestade, eu não sei se é principado, eu não sei se é um governante das trevas, eu não sei que tipo de patente é essa, mas o Senhor sabe. Pai, então envia um anjo de alta patente, qualificado à altura, com um grande escudo, retendo agora todo tipo de dardo inflamado. Porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, e vai continuar sendo. Queridos, o que muda aqui com Elias é só o nível de batalha espiritual que muda. E eu preciso que hoje você entenda. O diabo tem colocado você na caverna para parar o seu ministério, para parar a sua oração, para parar o seu chamado, para você desanimar. Então hoje sai dessa caverna no nome de Jesus. Entenda, comece a se lembrar do que Deus já fez. E fala para Deus: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito as mentiras. Eu não aceito temer o terremoto, temer o fogo, temer o vento. Porque eu sou guiado pela tua voz, pelo teu sussurro, pela tua benevolência. E eu quero dizer para você o seguinte: potestade pode fazer vento, potestade pode fazer cair fogo na sua vida, fazer você entrar numa circunstância difícil, mas não é Deus que está aí. Deus está aí na sua vitória, Deus está aí na paz que excede todo entendimento do seu coração. E queridos, nós sempre vamos entrar nesse local que parece que agora não vai, que parece que agora você perdeu suas forças, que parece que agora tem uma pessoa com o espírito de Jezebel que vem contra você. Ei, eu preciso que você comece a se lembrar do Monte Carmelo. Eu preciso que você comece a se lembrar dos 450 profetas de Baal. Eu preciso que você lembre que a presença de Deus lambeu a água que estava na vala do holocausto. Eu preciso que você lembre quem Deus é. Porque se você se atrelar às suas forças, você vai ir para a caverna. Porque nós somos limitados, nós somos carne aqui nessa terra, fracos. Mas em Cristo, em Jesus, na presença desse Deus vivo, nós somos mais que vencedores. Então, queridos, no dia mau, no dia difícil, você precisa lembrar do Monte Carmelo. E a chave aqui, para quando o diabo te quiser levar para uma caverna, porque ele está debaixo agora, exercendo uma força mais forte sobre você, um ataque mais massivo, você vai falar assim: Senhor, me socorre. Me lembra do que aconteceu no Monte Carmelo, porque vai continuar acontecendo. Então eu preciso que você se levante e fale assim: Senhor, quem é esse incircunciso? Quem é essa pessoa que se levanta? Quem é essa pessoa que me persegue? Quem é esse filisteu? Mediante um Deus tão poderoso. A partir de hoje eu preciso que você entenda que o mesmo Deus do Monte Carmelo continua fazendo chover fogo sobre o holocausto, lambendo a água que está na vala, consumindo com 450 profetas de Baal. Sai hoje dessa caverna, sai hoje das mentiras que o diabo trouxe sobre a sua vida. Ei, o que você está fazendo aí? Assim diz o Senhor. Ei, por que você está escondido? Ei, por que você parou de falar da minha palavra? Ei, por que você parou de fazer isso que você fazia para mim? Ei, por que esse comentário, por que a opinião dessa família, desse familiar, dessa mãe, desse pai, desse tio, dessa tia, por que a opinião dessa pessoa lá dentro da igreja que está debaixo do espírito de Jezebel te parou? Por que você está na caverna? O que te levou à caverna?
Daram, Tchekeda, Labanda, Stark. A obra do Senhor não para. E se você não fizer, Ele vai levantar o Eliseu. Ele vai chamar quem não é. Ele vai passar e vai chamar quem não é para fazer. E eu preciso hoje que você saia dessa caverna. Eu preciso hoje que você fala, chega. Amém? No mês de abril, nós vamos destronar o trono jezebélico. Esse mês nós estamos destronando Mamon. Por isso que você está tendo tanta dificuldade com dinheiro, com as coisas, o coração está pegado nas coisas, porque ele está agindo, mas você está sendo destronado e eu preciso que você faça aquela oração que eu mando todo dia lá no PDF. Mas no mês de abril nós vamos destronar o espírito de Jezebel, que é o espírito da contenda, da divisão. O espírito de Jezebel dentro da igreja, dentro de liderança, o espírito de Jezebel, ele será destronado no mês de abril. Amém? Certo? Queridos, é isso. Eu vou falar isso na Masterclass Sobrenatural 2. Eu vou dar uma aula sobre o espírito de Jezebel, tá? Nas igrejas vai ser o meu primeiro tema do módulo. Então, você que deseja, tá, viver e entender isso, adquira, faça a sua inscrição. E quem fizer essa Masterclass Sobrenatural 2, no dia 20 de abril vai ganhar a unção de Elias. É uma Masterclass de quase 10 horas, aonde eu vou falar dos dons, eu vou falar do sobrenatural, vou falar da vida de Elias, da vida de Eliseu, a diferença deles. Gente, vai ser tremenda. O que é o ministério profético? Vai ser top, maravilhoso. Vai ser assim, é um presente, tá? É um presente para quem adquirir essa Masterclass agora e depois vai para a plataforma de vocês. Vocês têm acesso durante 2 anos, mesmo que você não consiga assistir ao vivo. Amém? Aproveita, chama a Nani, ok? Queridos, hoje eu não consegui ver o comentário de vocês, tá? Mas passando aqui para dizer o seguinte: vocês que estão comigo acompanhando as orações, tudo, vai ser comum nós entrarmos em novos níveis de batalhas. Porque vocês estão jejuando, vocês estão orando, vocês estão lendo a Bíblia, vocês deixaram a novela, deixaram um monte de coisa. E Satanás está furioso. Ele me odeia. Esses dias, a pastora Ellen teve um ataque, né? Uma visitação de um demônio horrível, uma coisa assim, ela estava me contando. E ele falava, né? Afrontando ela. E aí ela pegou e falou assim, não, mas a pastora Larissa é minha cobertura. E aí disse que o demônio começou a falar, ela não. E aí ela começou a falar assim, a pastora Larissa é minha cobertura. E aí o demônio pegou e soltou ela. O que eu tô querendo dizer com isso pra você? Que o seu nome seja temível pelos demônios, por aquilo que você carrega na presença de Deus. Que os demônios tenham ranço de escutar sua voz, ou sobre quem você é, pelaquilo que você carrega na presença de Deus. Amém? Uma vez colocaram um áudio meu de libertação numa casa e a pessoa começou a ficar endemoniada. Pastor, isso funciona? Sim, a unção tá na voz. E aí os demônios falavam assim, tira esse áudio daqui, ela tem nos tirado de muitas casas. Tira esse áudio daqui. Nós odiamos ela. Eu preciso que você seja odiado pelos demônios e não aplaudido por eles. E só tem uma forma de fazer isso, tendo uma vida santa, fazendo o que é certo na presença de Deus, lavando as vestes todos os dias, orando, jejuando. E vocês viram que o evangelho da porta larga é fácil, mas o da porta estreita é difícil. E o Senhor está levantando um povo que não se dobrou a Baal, porque Deus tem conservado você. Queridos, não percam tempo com as distrações, mas se concentre nas almas, no seu crescimento, nas pessoas para ser alcançadas pelo Evangelho. Amém? Quero orar pela sua vida. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nessa madrugada, Senhor Deus, nessa live, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor venha tirar agora toda venda, toda cegueira que Satanás colocou mediante essa nova batalha espiritual que nós estamos enfrentando.
Pai, que nós agora possamos ver, Senhor Deus, o que aconteceu no Monte Carmelo. O que já aconteceu naquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa parentela, naquelas pessoas que conhecemos. Senhor Deus, nós não aceitamos as mentiras que vêm através de terremoto, de vento, de fogo. Mas, Senhor Deus, nós queremos escutar o sussurro doce da Tua voz, que nos direciona para o alvo todos os dias e que faz que possamos crer naquilo que é impossível aos olhos humanos, mas já está, Pai, concreto diante das regiões celestiais. Pai, nós não confiamos em carros, nós não confiamos no poder humano, nós confiamos num Deus que, Senhor Deus, se move com carruagens de fogo. Pai, tem um exército angelical ao nosso favor. É nesse Deus que nós cremos e confiamos. Então, Pai, hoje nós saímos de toda caverna espiritual, de todo medo, de toda paralisação, Pai. Nos tira hoje, Pai, deste local, deste lugar, em nome de Jesus. É isso que eu oro, é isso que eu declaro sobre a vida de todos os homens, de todas as mulheres de Deus que estão aqui. Nós saímos hoje da caverna, nós saímos hoje das ameaças de Jezebel, nós saímos hoje, Pai, das sentenças que Jezebel lançou sobre nós e voltamos a nos lembrar que nós estamos debaixo do manto do Deus vivo. Estamos debaixo do escudo do grande eu sou. Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós tomamos posse da nossa identidade na presença do Adonai, do Yahvé, daquele que é e sempre será. Pai, nos torna, Pai, terríveis na Tua presença, para que nós possamos, Pai, romper cativeiros, conquistar territórios, andar pelas nações. Ah, Senhor Deus, nos dê autoridade sobre potestade, principados, governante das trevas, e que as hostes do mal corram, Senhor Deus, num raio de muitos quilômetros, aonde nós adentrarmos, Pai, carregando a presença do grande eu sou. Senhor Deus, eu te peço hoje o revestimento lindo que vem do céu e do seu trono. Nós não aceitamos mais as ameaças de Jezebel. O medo que pode vir mediante as circunstâncias do terremoto, do fogo, do vento. Nós hoje, Pai, tomamos posse dos teus feitos e daquilo que o Senhor é. Nós estamos cansados de sermos coagidos por todo o comandante das trevas. Nós tomamos posse do cajado de autoridade. Arrancamos a cegueira espiritual e abrimos os nossos ouvidos espirituais para te ouvir. É isso que eu oro, é isso que eu declaro no nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? O Senhor, eu ia fazer a ministração aqui para nós adentrarmos, o trono hoje, o tribunal de Deus, mas acredito que o Senhor é que tem todo o governo e acredito que essa live foi significativa, acredito que o Senhor falou com você, amém? Mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não é de ferro. E eu quero falar o que o Senhor falou para mim ontem, ou ontem de ontem. Aprenda a descansar. Você não é o homem de ferro. Enquanto você estiver num corpo humano, você precisa descansar. Você precisa dar pausas. Amém? Isso vai potencializar a sua busca, o seu ministério, ok? Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Sexta-feira tem o culto de Purim. A pastora Tatiane vai estar ministrando, tá? Uma festa do calendário judaico. É sobrenatural esses dias, então não perca na sexta-feira às 19 horas, horário de Brasília, amém? Beijo no teu coração, que Jesus te abençoe poderosamente. Uma quarta-feira recalcada, sacudida, transbordante da presença do cheiroso Espírito Santo.